Estamos de volta, olha aqui, ó. O sol até iluminou. Essa pós tem muito brilho. Peraí, gente, deixa eu fechar aqui a janela para não atrapalhar aqui. Bem-vindos de volta à nossa última aula desse primeiro bloco. A gente estava falando aqui na aula passada sobre as patentes, né? Vimos então que a propriedade intelectual ela se divide em 3 ramos e esses ramos têm mais sub-ramos. E a gente estava vendo o ramo da propriedade industrial e vimos os sub-ramos da patente, né? Que vocês vão aprofundar muito mais aí esse estudo nos próximos blocos, nas próximas unidades de ensino. Aí, um outro sub-ramo, né, da propriedade intelectual dentro da propriedade industrial são os registros, né? Os registros, eles abarcam aqui as marcas e também o desenho industrial. Então, os registros, eles vão proteger principalmente aqui as marcas, né? Que a marca, elas são sinais visuais, que vão identificar, que vão distinguir produtos ou serviços. Então, por exemplo, ó, se você olha esse logotipo aqui, você sabe que é Nike. Se você olha essa maçãzinha, você sabe que é Apple. Esse G é o Google. Esse símbolo aqui é o WhatsApp. Essas são marcas figurativas, né? Então, percebam, são figurativas porque são figuras. Mas elas também têm marcas nominativas. Então, a Apple, né, tem a forma de escrever, o WhatsApp tem a forma de escrever, a Nike tem a sua forma de escrever, que também são marcas nominativas, né? O nome Nike, o nome Apple, o nome WhatsApp, o nome Google, né? São marcas, né? Sinais que vão distinguir produtos ou serviços e vocês vão estudar sobre elas na próxima unidade de ensino com a super professora Thais. Temos também, gente, o desenho industrial aqui dentro da propriedade industrial. O desenho industrial vocês vão aprender comigo, né? A gente vai falar de desenho industrial e também de indicação geográfica. O desenho industrial ele serve para proteger o caráter ornamental de um objeto, né? O designer de um objeto. Ele serve para incentivar a criação de formas, né? De padrões gráficos que sejam originais. Só que, cuidado, né? A gente vai ver com mais profundidade que o registro do desenho industrial, ele não protege a funcionalidade do material, tá? Do produto. Ele não protege o produto em si, ele só vai proteger o aspecto visual. Então, por exemplo, o formato do batom garoto, o formato da garrafa da Coca-Cola, né? Todos esses formatos aí, o designer do iPhone. Então, é esse caráter ornamental, é o design, é o desenho, a estrutura que vai ser protegida através do registro do desenho desenho industrial, tá? É só mesmo o aspecto visual. Então, resumo do que a gente viu aqui até agora. Patente, que protege a função técnica do produto, o uso prático de uma invenção. O registro, que vai proteger aqui a marca e o design, né, que vão servir para identificar, para diferenciar produtos e serviços. Aí a gente vem aqui, né, vamos dar uma puladinha, vamos vir aqui para o segredo industrial. O que é o segredo? O que é o segredo industrial? É uma forma de proteção que, como está aqui para vocês, não vai depender de um registro formal, mas sim de manter uma informação confidencial para evitar que outras pessoas, outras empresas usem essa informação sem autorização. Né? E aí eu falei na aula passada, vamos lembrar aqui da fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola não é patenteada, ela é mantida em segredo. E isso evita que concorrentes façam o mesmo produto. A gente tem produtos parecidos, né? Tem a Pepsi, tem outras marcas, né? Eu sei que no Rio Grande do Sul tem uma que eu esqueci o nome, mas era bem gostosa também. Mas ela não é patenteada, ela vai ser mantida ali em segredo. Então, para ser considerado um segredo industrial, a informação ela precisa ser secreta, ela não pode ser algo público, ela não pode ser algo que é facilmente acessível para quem trabalha naquela área. E tem que ter um valor comercial por ser secreta. Ou seja, aquele segredo ali, aquela fórmula ali só gera lucro para a Coca-Cola também, né? Porque ninguém mais sabe. Imagine se todo mundo soubesse. Eu fazia aqui em casa.
Gastar dinheiro com coca para quê? Se eu posso fazer aqui em casa? Brincadeira, gente. Então, gera lucro, né? Um dos motivos do lucro é porque ninguém mais sabe. E um outro ponto também, né, é que essa informação ela precisa ser protegida com muito cuidado. Então a empresa ela precisa ter tomado precauções razoáveis para manter aquele sigilo. Então, contrato de confidencialidade, acesso restrito. Então, as poucas pessoas que sabem a fórmula completa da Coca-Cola, elas assinaram um contrato que eu acredito que seja milionário ou bilionário, que se vazar, nossa, a pessoa está muito ferrada. Então, essa proteção evita também até uma concorrência desleal, né? Uma espionagem industrial, uma quebra de contrato. Imagine, você trabalha na Coca-Cola, você é um dos que sabem a fórmula. Aí você decide sair da Coca-Cola e abrir sua própria empresa. Não pode, né? Nesses contratos, inclusive, tem uma cláusula que proíbe que a pessoa crie uma outra empresa utilizando ali todo o conhecimento que ele adquiriu, né? Então, muitas vezes, uma empresa mantém algo em segredo por isso, né? Às vezes não vale a pena patentear, porque quando você faz a patente, você mostra a fórmula. Então, por isso que a fórmula da Coca-Cola não é patenteada, porque não é interessante para eles, torna público. Porque na patente a gente vê, tá? A gente tem que ver como que é feito. Você tem acesso a tudo ali, daquela invenção, daquela inovação. Então, todo mundo ia saber a fórmula da Coca-Cola. Mesmo sem poder fazer, todo mundo ia saber como que era a fórmula da Coca-Cola. E para eles não é interessante. Então, eles preferem manter em segredo industrial até eles decidirem aí, né, registrar como uma patente. Beleza? E aí, gente, tem, como eu falei para vocês até quando eu dei o exemplo aqui, né, da Apple, algumas formas de proteção, elas podem ser utilizadas juntas, né? Então, por exemplo, um produto ele pode ter um desenho industrial para proteger a aparência ornamental e uma patente de modelo de utilidade para proteger a sua função prática, né? Uma invenção pode ser mantida em segredo industrial até que a empresa decida registrar a patente. Então, um só produto tem diversas proteções, pode ter diversas proteções. E quem é que sabe disso? O profissional, né, que é especialista aí em propriedade intelectual. E aí, seguindo, a gente tem a indicação geográfica. Vamos voltar aqui. A indicação geográfica é outra sub-área aqui da propriedade industrial, que está dentro do gênero propriedade intelectual. E a indicação geográfica serve para identificar um produto, um serviço que vem de uma determinada região e que vai ter características especiais justamente por conta do local onde ela é produzida. Então, aqui, dentro da indicação geográfica, que vocês também vão aprender comigo, né? Acho que no módulo 5, se eu não me engano, a gente vai ter alguns tipos, tá? A gente tem a indicação de procedência, que é quando a região ficou conhecida pela produção de determinado produto, de determinado serviço. Então, por exemplo, aquele Made in Japan, né? São para produtos eletrônicos, ou vinho dos vales dos vinhedos lá no Rio Grande do Sul. Isso é uma indicação de procedência. Mas a gente também tem a indicação geográfica que a gente chama de denominação de origem, que é quando o produto ele tem características exclusivas que dependem daquele meio geográfico. Então, depende do clima, do solo, da tradição, da técnica humana. Então, por exemplo, as uvas e as mangas lá do Vale de São Francisco, da minha região, né? Eles têm uma qualidade diferenciada, modéstia à parte, né? As frutas têm uma qualidade diferenciada por conta do nosso solo, por conta do clima da nossa região, é muito quente. Então traz um aspecto diferenciado, porque as frutas lá, vocês podem perceber, vão no mercado, viu? Vão no mercado e comecem a olhar de onde vêm as uvas, as mangas, muitas delas vêm lá do Vale de São Francisco, de Petrolina, Casa Nova, enfim. Beleza? Aí a gente entra aqui no outro, aqui ó, o outro ramozinho aqui da propriedade intelectual, que são os direitos autorais, que vocês também vão ter um módulo específico só para falar deles. Né? O direito autoral ele protege a criatividade do autor, né? Dentro aí das suas obras literárias, das suas obras artísticas, das suas obras científicas. E aí, a gente fala direitos autorais no plural,
Porque os direitos autorais, eles envolvem dois tipos de direito, tá? Eles envolvem os direitos morais e os direitos patrimoniais. Dentro dos direitos autorais, em relação aos direitos morais, são aqueles ligados à personalidade do autor. Então, o autor ele pode reivindicar a autoria de uma obra, né, para se proteger contra o plágio. Ele pode decidir se quer manter a obra inédita. Ele pode, com isso, impedir alterações ou usos que desrespeitem o propósito original ali, né, daquela obra. E a gente tem o direito patrimonial, que vão estar ligados, né, que estarão ligados ao uso econômico daquela obra. Então, o autor pode ceder, pode vender, pode licenciar aquela obra de forma temporária, né, ou definitivamente, e ele também pode permitir ou proibir a reprodução, a distribuição, a disponibilização daquela obra ao público, né? E ele pode falar assim, ó, vai ser gratuita, não vai ser paga. É o autor que decide, tá? Importante, muito importante isso aqui. Aqui no Brasil, os direitos autorais, eles não incluem o direito de imagem, tá? O direito de imagem, ele é protegido pelo nosso Código Civil, lá no artigo 20. Tranquilo? Então, o que é protegido aqui, Isadora, dentro dos direitos autorais? É a forma de expressão. Não é o conteúdo científico, não é o conteúdo técnico. Então, por exemplo, se você escreve um livro sobre física, o texto que você escreveu ele vai ser protegido, mas a fórmula matemática em si não é. Ou quando você pinta um quadro, ou você compõe uma música, a obra é protegida contra cópias não autorizadas, né? E isso vale, gente, para qualquer meio, qualquer suporte físico, né? Seja livro, um CD ou digital. Um arquivo, os streamings, né? E é até para proteger tecnologias que ainda venham a ser inventadas. E um outro ponto que vocês vão aprender também é que o registro da obra ele é opcional, tá? Mas é muito importante porque esse registro, porque ele ajuda muito em disputas sobre quem que é o verdadeiro autor, né? Além de facilitar contratos, de facilitar licenças, né? Negociações. Eu tenho, inclusive, uma ação, né, sobre direitos autorais de uma música famosa e tá rolando aí ainda. E a sorte é que o compositor registrou essa música antes, porque senão ia ser difícil. Mas que bom que ele registrou. Então, tudo isso é uma forma de trabalhar com propriedade intelectual. Você pode ficar focado só na parte de direito autoral de composição de música e auxiliar um cantor, né, um compositor. Olha aí que legal. E aqui, gente, dentro dos direitos autorais, né, aqui a gente também tem o direito conexo. Então, falamos sobre o direito do autor, agora vamos entrar aqui nos direitos conexos. Os direitos conexos, gente, existem pessoas que têm um direito relacionado à obra que é para proteger, né, justamente esses artistas intérpretes ou esses executantes, para proteger produtores fonográficos, que são as gravadoras, e também as empresas de radiodifusão. Então, por exemplo, quando uma música toca em público, não é só o compositor que vai ter direito aos royalties, né? O cantor que interpretou a música também vai ter, a gravadora que produziu a música também vai ter, e a rádio que veiculou aquela música também vai ter proteção. E aí, aqui no Brasil, quem cuida disso, né? Quem cuida dessa arrecadação, quem cuida dessa distribuição dos direitos de música é o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Quem participa aí de produção de show, ou quem já foi, né, da comissão de formatura aí, vai saber o que eu tô falando, porque a gente tem que pagar o ECAD. Pelo menos na minha formatura, a gente pagou o ECAD. Se vocês não pagaram, vão atrás. Vão atrás, não. Se não cobraram de vocês até hoje, não vão cobrar mais. Mas enfim, o meu pai tinha um restaurante na minha cidade e a gente pagava ECAD todo mês. E não era barato, não, viu? Assim, não era extremamente caro, mas, putz, você tirar ali 90, 100 reais da última vez que a gente pagou, era cento e poucos, todos os meses, para poder tocar música no seu estabelecimento, para mim, assim, mas tá bom. É imposto, tem que pagar. Os artistas, eles têm o direito de receber. É porque quando é a gente que paga, é ruim. Mas, enfim, vocês vão aprender sobre o ECAD também na aula de direito autoral. Enquanto isso a gente fala para a música, tá? Quando é uma obra audiovisual, a gente tem a MPA
AL, né, que é a Motion Picture Association da América Latina, que trabalha aí para proteger, para valorizar a indústria de cinema, né, a indústria audiovisual. E aqui ainda dentro, né, dos direitos autorais, a gente tem os programas de computador. Né? Os programas de computador a gente conhece como software, né? Tá aqui, como software, né? Eles são conjuntos de códigos, conjuntos de dados que fazem as máquinas, que fazem os dispositivos eletrônicos funcionarem de forma correta. Então, eles podem ser aplicativos, sistemas operacionais, jogos, programas para empresas, né? E aqui, registrar um software também é opcional. Mas geralmente ele é feito por quê? Porque esses softwares eles têm muito valor comercial e geralmente eles são licenciados para uso. Né? E onde é que a gente registra os softwares, Adora? Aqui no Brasil, o registro vai ser feito pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a gente também vai falar neste módulo sobre ele. Tá? E importante, registro de INPI, a gente vai ver aqui que não dá patente para software, tá? O software ele é protegido como direito autoral. O registro ele só serve para facilitar a prova de autoria, tá? E um outro ponto que o software que é registrado aqui ele tem validade internacional, né? Que é para justamente, né, ajudar na proteção fora do país. Mas Isadora não tem patente de software, então. Aqui no Brasil, a Lei de Propriedade Industrial não permite patente apenas para software. Mas se o software está aí embarcado dentro de um equipamento, né, apenas como uma máquina inovadora, aí, né, ou um dispositivo eletrônico novo, aí o equipamento pode ser patenteado. Mas o software isoladamente não pode, tá? Então vamos lá, por exemplo, um aparelho médico aí com software integrado. Ele pode ter a patente pelo conjunto do equipamento, mas o software sozinho não, tá? O software sozinho é direito autoral. Tá, Isadora, mas eu sei que existem aí uns softwares, né, livres aí, de código aberto, que funcionam de uma forma diferente. Sim, de fato. Esses softwares livres e de código aberto, que vocês também vão aprender no módulo exclusivo para falar de software, o desenvolvedor ele permite que outras pessoas modifiquem, copiem, né, redistribuam aí o software. Só que ele continua sendo dono dos direitos autorais. Inclusive, ele pode até cobrar por serviços, por licenças. Exemplo, o Linux, o sistema operacional Linux, ele é de código aberto. Viu? Muita coisa que vocês vão ver aqui. Ai, muito legal. Ai, obrigada, Gi, por essa coisa. Vamos falar aqui sobre pirataria. Tá? A pirataria é algo que está dentro de tudo aqui que a gente está falando de direito autoral, né? A gente vai falar muito sobre isso, inclusive. É quando alguém usa, copia ou distribui o software sem autorização. Isso é pirataria. E a pirataria, ela fere direitos autorais dos desenvolvedores e, obviamente, vai acabar gerando muitos prejuízos econômicos, né? Muitos processos judiciais. Isso vale, gente, tanto para programas pagos quanto também para aplicativos, tá? E a gente vai aprender tudo isso aqui. Bom, a gente chegou aqui ao final do nosso primeiro módulo, na nossa primeira unidade de ensino, né? E a gente falou sobre esses dois ramozinhos aqui, ó, da propriedade intelectual. No nosso próximo bloco, a gente vai continuar falando ainda do ramo de propriedade intelectual. A gente vai falar sobre o ramo da proteção sui generis, né, que também vai ser explorado aqui na nossa pós-graduação. Então, eu estou esperando vocês na nossa próxima unidade de ensino para a gente continuar conversando aqui, falando, né, muito sobre esse tema tão lindo e maravilhoso que é a propriedade intelectual. Então, gente, ó, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por terem visto até o final, por estarem nessa pós. Isso me faz muito feliz. Então, ó, beijo, até já.